Nessa aula eu vou mostrar como salvar um log, como registrar em um arquivo TXT todos os comandos SQL que você executar no seu banco de dados. Então vou abrir aqui o FlameRobin, vou conectar aqui no banco de dados teste, que a gente vai criar uma tabelinha aqui para poder testar. Vou clicar aqui com o botão direito em cima desse banco, vou vir aqui em Advanced e vou escolher a opção Database Preferência, ou seja, preferências da base de dados. Nessa janelinha aqui, ó, eu vou vir aqui em Login, vou marcar aqui, ó, Enable Log para File, ou seja, habilitar log para arquivo. Clica aqui em Select, aí você vai selecionar o local onde você quer esse log do seu arquivo. Então, vou deixar aqui na pasta D mesmo, vou colocar log banco teste, só mesmo para registrar. E vou colocar .txt na frente, para ele entender que eu quero salvar no arquivo de texto, tá? Então, vou salvar. Feito isso, o que que eu faço? Eu dou um salve, ok? Clico em salvar. Prontinho. Se a gente vier aqui no disco D, ainda não vai ter nada, porque a gente não executou nenhum SQL ainda, tá? Ó, o nosso arquivo de log não está aqui. Quais os comandos SQL que esse log vai pegar? Eu vou vir aqui, ó, botão direito sobre o banco, Run a Query, e vou criar aqui uma tabelinha, uma tabela simples mesmo, tá? Então, ó, vou aumentar aqui, estou segurando o Ctrl e rolando aqui o scroll do mouse. Então, vamos lá, ó, criar tabela. O nome da minha tabela vai ser teste. Aí o campo, minha tabela vai ter um único campo chamado ID e vai ser do tipo integer, só isso. Vou dar um F4 para poder criar essa tabela. Ficou tudo azulzinho aqui, significa que deu certo. Vou dar um F5 para poder confirmar essa operação. Então, com esse log marcado aqui, eu venho aqui, ó. Agora, eu tenho que ter aqui o arquivo log banco teste.txt, tá? Se a gente abrir ele, ó, aparece aqui o log que foi feito. Deixa eu abrir ele no FlameRobin mesmo, eu vou segurar ele, arrastar para cima e vou soltar ele aqui. Na verdade, aqui ele não vai funcionar. Deixa eu abrir aqui o Run a Query. E agora eu vou tentar fazer esse processo de arrastar e soltar ali dentro, para ver o que que acontece. Se ele pega ou não. Tá vendo aqui, ó? Ele abriu o arquivo aqui dentro. Então, como é que ele fica? Ele comenta aqui a primeira linha com o log, que foi feito pelo FlameRobin, a versão do FlameRobin, a data, dia 17 do mês 2 do ano de 2018 e a hora. Aí aqui tem o usuário, o caminho do banco e o nome do banco e o que foi executado, tá? Então, se a gente executar outro, ó, vamos vir aqui de novo no FlameRobin, vamos criar mais uma tabela, só para testar mesmo. Então, assim, o comando select que você faz, ele não registra, ele só registra os comandos que criam alguma coisa ou alteram alguma coisa no banco de dados, tá? Então, ó, create, vou chamar aqui de create table, chamar de teste 2 e vou colocar o mesmo campo, id, integer, vou dar um F4 e um F5. Então, se a gente vier aqui novamente no nosso arquivo de log, abrir ele, ó, agora eu tenho dois logs. Deixa eu abrir no FlameRobin para ficar mais fácil de visualizar. Vou abrir aqui o Run a Query. Eu posso vir aqui, ó, nesse botãozinho aqui de carregar um arquivo, localizar aqui o meu arquivo, só que aqui eu vou ter que selecionar todos os arquivos. Localizo ele aqui, como que eu coloquei, log banco de dados teste, ok? Tá aqui, ó, os nossos registros. Para fazer um teste aqui, eu vou fechar o FlameRobin, vou abrir de novo, para ver se ele continua registrando o log após, no caso, fechar e abrir novamente. Então, vamos conectar no nosso banco, vamos executar uma query novamente. Eu vou voltar aqui, ó, no meu histórico de criação e vou apenas alterar aqui para a tabela 3, tá? Vou dar um F4, F5 e agora eu vou clicar aqui em carregar arquivo, todos os arquivos aqui, ó, all files, e aqui eu vou escrever o nome do meu arquivo, log bancoteste.txt. Então vamos ver se ele registrou, ó, tá aqui, ó, ele registrou
a tabela 3. Então, a partir de agora, tudo que eu criar no meu banco de dados vai ficar registrado nesse arquivo de log. Qual é a vantagem disso, tá? Pode acontecer de você perder o seu banco de dados, né? Se por um acaso acontecer, pelo menos a estrutura de criação você vai ter aqui, porque depois basta você criar o seu banco de dados, copiar isso daqui, colar numa tag de uma query e executar, ok? Mas aí o processo mais indicado para você não perder os dados é fazer o backup, ok? Então, de vez em quando, faça backup do seu banco de dados, mesmo que seja, você vir aqui, ó, deixa eu fechar aqui o FlameRobin, vem aqui na pasta onde seu arquivo está e copia ele e cola como um arquivo qualquer. Dá um Ctrl C, ó, Ctrl C, Ctrl V. Pega esse arquivo aqui, guarda no HD, guarda no Drive, guarda no Dropbox, não sei, aonde você quiser. Eu ainda não descobri como fazer backup automático, mas assim que eu descobrir porque tipo, isso daí vai ser uma tarefa do sistema que você desenvolver, seja em C Sharp, seja em Excel, seja em Delphi, o sistema tem que fazer o backup automático do banco de dados, tá? Mas aí o que que acontece? Eu não sei fazer, assim que eu descobrir uma maneira, no curso que eu for fazer sobre esse assunto, eu falo sobre como fazer esse backup automático. Então, assim, com isso, eu fecho o módulo de FlameRobin, tá? Se por um acaso aparecer alguma dúvida de algum aluno sobre o FlameRobin, ou então aparecer alguma coisa que eu achar interessante, eu vou gravar e adicionar ainda a esse módulo após essa aula aqui. Então, forte abraço aí, fique com Deus e até o próximo módulo.